Olá, gente! Olha, nós já produzimos os quatro textos do bimestre, esta aula vai ser bem rápida. Eu vou só relembrar a estrutura e a composição do gênero redação do Enem e analisar alguns temas, mostrar como que vocês podem construir a argumentação em cima desses três temas, em especial do nosso penúltimo tema, tá bom? E é isso. O próximo slide a gente vai discutir um pouquinho sobre a estrutura e composição do gênero. Rapidinho a nossa aula. Eu queria relembrar a estrutura e a composição do gênero a partir da nossa penúltima temática. Quando eu pensei nessa temática, eu não tinha pensado nesse primeiro tema, que eu acabei colocando para vocês, violência contra os idosos em questão no Brasil. Quando eu estava refletindo para ver possíveis temas para trabalhar com vocês, eu havia pensado esses dois últimos. Depressão na terceira idade em questão no Brasil e esse último, os desafios do envelhecimento da população brasileira. E aí depois eu acho interessante colocar esse também, violência contra os idosos em questão no Brasil, que acabou sendo o tema da nossa penúltima produção de texto. O que eu quero com isso, né? Quando vocês pegam o tema, vocês precisam ver quais são as palavras-chave do tema, porque elas não podem deixar de ser trabalhadas no texto. Então, por exemplo, nesse primeiro tema, que foi o da nossa penúltima produção textual, violência contra os idosos em questão no Brasil. O que está grafado aí, destacado de azul, são as palavras-chave. Então, no texto, obrigatoriamente, vocês teriam que falar de violência. Obrigatoriamente, vocês teriam que falar que essa violência era contra os idosos. E, obrigatoriamente, vocês teriam que situar isso no Brasil. Porque se a gente não situa no Brasil, a gente não vai ter compreendido bem o tema e o tema não vai ser plenamente contemplado. Porque o tema quer que você discuta sobre essa violência contra idosos, mas em cenário nacional. Tá? Então, quando vocês pegarem os temas, né, observem bem quais são as palavras-chave, ok? Porque aí vocês não vão se perder quanto à compreensão do tema. O tema 2, né, que eu estou trazendo aí, as palavras-chave já são o quê? Depressão, terceira idade, que aí vai ser um sinônimo de idosos, em questão no Brasil. Se o tema da nossa penúltima produção textual tivesse sido esse segundo, em vez de vocês falarem de violência, vocês iriam falar de depressão, ok? E o terceiro tema, as palavras-chave são desafios, envelhecimento, população brasileira. Observem aqui que não necessariamente vocês vão falar dos idosos em si, mas vocês vão falar desse processo de envelhecimento da população brasileira. Quais são os desafios que a população brasileira enfrenta quanto a esse processo de envelhecer, né? Então, eu achei interessante discutir fazer essa discussão das palavras-chave para que quando vocês peguem o tema da prova, né, ou os temas que eu dou para vocês, reflitam sobre as palavras-chave, porque elas vão fazer com que vocês compreendam o tema em sua plenitude, por completo, e aí você não vai fugir do tema ou deixar de contemplar alguma coisa no tema. Agora a gente vai passar para a estrutura.
Eu sempre sugiro 4 parágrafos. A introdução sendo o primeiro parágrafo, o desenvolvimento, segundo e terceiro parágrafos, e a conclusão, último parágrafo, que é o quarto. Tá? E aí vocês dividem 30 linhas para 4 para os parágrafos ficarem padronizados, porque às vezes a gente coloca um parágrafo muito grande e de repente coloca um outro muito pequeno e aí fica desproporcional e de cara a gente já vai perceber que esse daí que está menor, ele foi mal desenvolvido, tá? Gente, o que tem que ter na introdução, que é o meu parágrafo? Vamos aqui por partes. Primeiro, você contextualiza o tema, tá? Quando o leitor pegar o seu texto, só pela introdução ele vai saber que o tema vai falar de violência contra os idosos no Brasil, ou depressão na terceira idade em questão no Brasil, ou vai falar dos desafios do envelhecimento da população brasileira. Então você vai contextualizar o tema para o leitor, para ele saber do que o texto se trata. Só que o Enem, uma das competências, que é a competência 2, você, na competência 2, além de ter que compreender o tema, além de saber produzir o gênero redação do Enem, você precisa usar repertório sociocultural, esse repertório que significa você dialogar com várias áreas do conhecimento para embasar o teu posicionamento, o teu argumento. Então, como é que você contextualiza esse tema? Você pode usar um filme que fale dessa temática, e aí a partir dessa contextualização, a partir do que é tratado no filme, você faz uma analogia, uma comparação, a aplicação desse filme com a realidade brasileira. Então pode ser por meio de um filme, de uma série, de um livro. Você pode falar de pesquisas que falam dessa temática. Outras vezes você pode usar um pensamento de um filósofo ou de um sociólogo, ou de um cientista. Se bem que filósofos e sociólogos também podem ser cientistas quando eles são pesquisadores, né? Então, vocês podem usar um pensamento de uma autoridade que trata sobre o tema para contextualizar que no Brasil enfrentamos, né, essas problemáticas, ou a problemática que vai ser tratada aí no tema que for selecionado. Depois que você contextualiza, por meio de livros, filmes, pesquisas, pensamentos de filósofos, sociólogos, demais cientistas e etc., você estabelece sua tese. O que é a sua tese? É o seu ponto de vista. Eu ainda estou me deparando bastante com alunos que estão no primeiro parágrafo, contextualiza, e quando vai para o segundo é que coloca tese, aí lá no terceiro tem outra tese. Não. A tese, que é o seu ponto de vista, ele deve vir no primeiro, ela deve vir, né, a tese no primeiro parágrafo, na introdução. Só que eu estou sugerindo essa seguinte organização, né? Primeiro você contextualiza o tema para o leitor saber do que se trata seu texto, por meio desse repertório aí. Depois que você contextualiza, você estabelece o seu ponto de vista. Porque o gênero redação do Enem cobra que você estabeleça um ponto de vista sobre esse tema, porque quer que você defenda esse ponto de vista. Tá? Então, obrigatoriamente, você tem que estabelecer a sua tese. E aí, eu dou a sugestão que a sua tese ela apresente 2 pontos, o ponto 1 e o ponto 2. Por quê? Porque quando a gente vai para o desenvolvimento, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai ter que
comprovar. E você vai ter que defender o seu ponto 1 que você estabeleceu na tese. E aí, para o seu argumento ficar cada vez mais consistente e respaldado, é interessante que você faça uso de repertório. Não adianta, por exemplo, aí no desenvolvimento, vamos pegar o tema 1, violência contra os idosos em questão no Brasil. Se você apenas diz que a violência contra os idosos no Brasil está aumentando, e aí você não diz de onde que você retirou essa informação, o teu argumento ele vai ficar fraco. Porque o leitor pode dizer assim, quem é que me garante que realmente isso está acontecendo? E se não é será que não é o produtor do texto, o autor do texto que está inventando essas histórias? Entende? Então a questão do repertório ele também entra nesse quesito para te dar respaldo, para que ninguém duvide da tua argumentação. Você está respaldado em fazer tal afirmativa. Então, você pode usar notícias, reportagens, pesquisas. Por vezes, dá também para usar pensamentos de filósofos, sociólogos, outros cientistas. E aí você vai articulando e comprovando e defendendo a sua tese. Vocês têm que colocar isso na cabeça. O desenvolvimento não é para ser informativo, apenas informativo. Tudo que você trouxer no seu desenvolvimento, o objetivo é defender e comprovar a sua tese. Como eu estou sugerindo 2 pontos, o ponto 1 e o ponto 2 na sua tese, no primeiro parágrafo do desenvolvimento você defende e comprova o ponto 1, e no segundo parágrafo do desenvolvimento você defende e comprova o ponto 2, já que foi essa a sequência que você colocou. Certo? Da mesma forma, você vai fazer isso no desenvolvimento do ponto 2. É interessante que o seu argumento ele esteja respaldado por meio de repertório sócio-histórico cultural. Mais uma vez, por meio de dados, de notícias, reportagens, pesquisas. Por isso que é interessante que nós sejamos leitores assíduos, que eu sempre esteja assistindo jornais, lendo noticiários, lendo e assistindo a documentários, vendo reportagens. Por exemplo, vocês estudam filosofia e sociologia no ensino médio, então isso já ajuda a compreender o pensamento desses teóricos e lembrar desses posicionamentos e colocar, quando possível, no argumento de vocês. Vocês estudam história, vocês estudam geografia. Esses conteúdos que vocês estudam nessas disciplinas, vocês podem trazer para o texto de vocês, certo? Então, tem muitas possibilidades de tornar essa argumentação cada vez mais consistente, certo? Só lembrando que eu enviei para vocês no Classroom uma lista de filmes com possíveis temáticas, né, e o que esses filmes abordavam. Enviei uma lista de filósofos, né, os principais pensamentos desses filósofos, e também enviei uma lista de contextos históricos. Tá? Já é uma estratégia de vocês irem lendo essas coisas e internalizando e ver de que medida, né, até que ponto vocês conseguem ou como vocês conseguiriam se apropriar dessas informações, trazer para os textos de vocês, tá? E aí, por último, é a conclusão no 4º parágrafo. Gente, a conclusão, ela no Enem é uma proposta de intervenção obrigatoriamente. Você precisa dar uma sugestão para que essa problemática seja resolvida. Ok? Vocês precisam ter
o cuidado de relacionar essa proposta de intervenção com a discussão tecida no texto de vocês. Ou seja, a proposta de intervenção precisa resolver esses dois problemas que você citou na tese. Essa ação que você sugere precisa resolver o ponto 1 e o ponto 2, que foi defendido no desenvolvimento. Porque não adianta você estabelecer uma tese, ponto 1, ponto 2, defender essa tese, ponto 1, ponto 2, e lá na proposta de intervenção você sugerir uma ação que não tenha nenhuma relação com ponto 1 e ponto 2. E se você relacionar essa ação apenas com um dos pontos, a proposta vai ser considerada, mas ela vai estar incompleta, porque ela não está totalmente articulada aos pontos 1 e 2, certo? Só lembrando que existem os 5 elementos que devem conter, que devem estar contidos na proposta de intervenção. Quais são eles? O agente. Nós já vimos que esse agente ele pode trabalhar em parceria com outros agentes, mas precisa ter o agente da ação. Depois disso vem a ação. O que esse agente, em parceria com outros agentes, o que ele vai fazer, o que ele vai realizar para resolver o ponto 1 e o ponto 2? Essa é a ação. Como é que essa ação vai ser feita? Você tem que explicar como é que ela vai ser feita. Depois que ela for realizada, quais são os efeitos positivos que a sociedade vai ganhar com isso? E por último, o detalhamento. O detalhamento é exatamente isso. Essa ação, ela precisa de apenas um agente ou 2 agentes, certo? Como é que ela vai ser desenvolvida? Como é que cada agente vai atuar nessa ação? Tá? Esses efeitos positivos, por que eles são interessantes? Por que eles vão representar ganhos, melhorias para a sociedade brasileira? Ok? Tomem cuidado no seguinte, tem pessoas produzindo 2 propostas de intervenção. Quando você diz assim, o governo tem que fazer isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, dessa forma, assim, assim, assim. Além disso, a escola precisa desenvolver isso e isso. Aí já são 2 propostas, não pode. O Enem vai escolher ou uma ou outra, de preferência, ou, aliás, eles vão escolher a que mais estiver completa. Então, o que acontece? É uma ação para resolver esses 2 pontos. E aí vocês vão refletir. Mas, às vezes, essa ação só consegue resolver um ponto. Não é? Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma ação e na sua argumentação você mostra que ela, em algum momento ela tem que ser dividida em 2 momentos. E aí, entre os agentes, o primeiro agente, fazendo essa primeira parte da ação, resolveria o ponto 1. O segundo agente, resolvendo esse segundo momento da ação, resolveria o ponto 2. Então, tem que ter cuidado para não sugerir mais de uma ação. Você tem que sugerir uma ação que consiga resolver essas 2 problemáticas. Às vezes, aí o que você tem que pensar? Como é que eu vou transformar essa ação? Como é que eu vou desdobrá-la para que ela consiga atingir o ponto 1 e o ponto 2 e resolva esses 2 pontos? Ok? Então, gente, resumindo é isso. Não é? Introdução, contextualiza o tema, estabelece a tese com ponto 1 e ponto 2. Desenvolvimento, primeiro parágrafo de desenvolvimento, defende e comprova o ponto 1. Segundo parágrafo de desenvolvimento, defende e comprova o ponto 2. Conclusão, proposta de intervenção. A ação precisa resolver o ponto 1 e o ponto 2, porque aí o texto ia ficar todo articulado. Não esquecendo de que tem agente, ação, modo que a ação vai ser feita,
efeitos positivos dessa ação e o detalhamento dessa ação, ok? Assistam a esse vídeo com calma, reflitam e vamos trabalhar, porque quem não produziu muito no primeiro bimestre tem como recuperar nesse segundo, e a gente ainda tem o ano inteiro pela frente para melhorar, né, a nossa escrita, aprender novas estratégias de argumentação, ok? Muito obrigado e, por favor, gente, vamos nos interessar cada vez mais. Ainda há tempo para a gente recuperar, tá ok?